Glória a Deus. Vamos iniciar então com a mensagem dessa noite, em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Espírito Santo nos ajude, que nos inspire, que nos capacite, que nos motive, que fale profundamente, poderosamente ao nosso espírito, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Pai, venha sobre nós. Espírito Santo, venha aí, oreclai, orecante, ai. Nos ai de orecante, ai, ou isso declai, oreclai. Nos iluminar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dar entendimento, discernimento, revelação de tudo que nós precisamos aprender com o Senhor e do Senhor nessa noite, através dessa mensagem, ó Deus, em nome de Jesus, para que assim, Senhor, nós sejamos libertos, transformados, purificados, edificados, santificados, fortalecidos e abençoados, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Hoje então nós vamos compartilhar essa mensagem com todos os presentes, como aqueles que vão também ver e ouvir essa mensagem depois por outros meios, por outros canais, através da internet, e nós vamos discorrer essa mensagem, tentar desenvolver na medida do possível, da nossa capacidade, sobre a importância de nós sermos constantes com Deus, nós sermos constantes no propósito de fazer aquilo que Deus requer de nós, que Deus espera de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então ler aqui o texto inicial que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso de número 58, que nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, aqui nós temos uma ordem de Deus para nós, através do apóstolo Paulo, nessa epístola dirigida aos Coríntios, onde ele diz: sede firmes e constantes. Então nós temos que ser firmes e constantes, para que assim nós possamos agradar a Deus, para que assim nós sejamos mais abençoados, para que nós possamos então também cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. Vamos agora imediatamente ler na Carta Universal de Tiago, São Tiago, no capítulo 1. Vamos ler aqui, para dar o contexto, os versos de número 5 até o verso de número 8. Primeiro Tiago, capítulo 1, de 5 a 8, nos diz assim a palavra do nosso Deus: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Nós vamos repetir. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Então é muito comum nós usarmos esse texto, dessa passagem bíblica, com referência a pedir sabedoria a Deus. E aqui está nos declarando a palavra do nosso Deus, portanto o próprio Deus declarando para nós que nós podemos pedir. Se nós rogarmos a Deus, Ele nos concederá com grande alegria. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É importante nós compreendermos que o princípio, o fundamento da sabedoria, ela provém do temor ao Senhor, isto é,
a pessoa que é dedicada a conhecer a Deus e obedecer a Ele, adquirirá sabedoria. Aquele que assim não fizer, não receberá de Deus a sabedoria que é própria de Deus. Existem 3 tipos de sabedoria: a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, a sabedoria humana, que todo homem pode adquirir através do conhecimento, dos estudos, das experiências, e também a sabedoria diabólica, misericórdia. Então nós vamos prosseguir. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Aqui já entra um outro aspecto, um outro requisito importantíssimo para a vida do crente, essencial e mesmo indispensável para as nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, se nós quisermos receber qualquer coisa de Deus, precisamos crer nele, confiar nele, porque assim é que nós temos a possibilidade de receber. Muitas vezes podem ter outros requisitos além da fé, nesse sentido que nós estamos falando, de crer, de confiar em Deus na sua palavra. Pode ser que tenha alguma coisa que nós, mesmo que tenhamos fé, não vamos receber de Deus imediatamente. Outras coisas dependem de nós cumprir algum requisito, como por exemplo mudar de atitudes em relação a alguma coisa que nós não estamos correspondendo com Deus como deveríamos, e tantos outros aspectos. Mas o princípio, o ponto de partida essencial e indispensável é a fé. Amém? Porque nós precisamos crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, sem fé nós não vamos conseguir nada. E depois vem ainda discorrendo nesse versículo 6: pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Então nós sabemos que a onda do mar, ela sobe e desce, ela vai e vem. Então é uma comparação que Tiago faz para se referir a uma pessoa que é inconstante, a uma pessoa que é vacilante, que é inconstante. Uma hora ela está crendo, ela está confiando em Deus, outra hora ela está duvidando, está desanimada, ela está descrente, ou seja, não está crendo mais. E essa pessoa que fica assim, nesse sobe e desce, nessa oscilação, ela não vai receber. Olha o 7: não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, enquanto eu ou você estivermos misericórdia, procedendo, agindo dessa forma, nos comportando dessa forma, inconstantes, vacilantes, nós não iremos receber de Deus aquilo que nós esperamos e queremos receber. O verso de número 8: pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então nós também precisamos compreender que nós, para recebermos de Deus alguma coisa, é claro que o Senhor Jesus já conquistou para nós todas as bênçãos nas regiões celestiais. Por isso que nós vivemos o tempo da graça, mas esse tempo de graça não significa que nós não tenhamos que fazer nada para receber. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a fé, porque nós só temos acesso à graça que o Senhor Jesus disponibiliza para nós, o que Deus disponibiliza para nós através do seu Filho, do Senhor Jesus, mediante a fé, através da fé. Sem fé, nada feito. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Veja Romanos, capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, vamos ler os versos números 1 e 2, nos diz assim, o nosso Deus na sua palavra, Romanos 5, 1 e 2: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio
de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. Por meio da fé nós alcançamos a graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A própria justificação que Deus disponibiliza para nós através do sacrifício do Senhor Jesus, ela depende da fé. Então tudo depende da fé. No que diz respeito à nossa vida com Deus, tudo depende da fé. Sem fé, nada feito. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos compreender que para sermos constantes, para sermos firmes com Deus, permanecermos, perseverarmos no propósito de caminhar com Deus, de viver uma vida onde Deus pode fazer grandes coisas em nós e pode fazer grandes coisas através de nós, nós precisamos ser firmes e constantes no Senhor. E aí nós precisamos compreender o que é necessário para termos condições de sermos firmes e constantes. Veja o que diz a palavra do nosso Deus em Salmos, no capítulo 16, o verso de número 8. Salmos 16, 8, diz assim: fiz do Senhor a minha companhia constante, enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Oh, Aishudeai, Deus, Aishudeai, louvado, Sateai, me cantai, glória a Deus, glória a Deus. Fiz do Senhor a minha companhia constante, enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Enquanto Deus estiver comigo, enquanto Deus estiver contigo, você estará seguro, você estará debaixo das suas asas, você pode declarar que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu pastor, enquanto Ele estiver do seu lado, enquanto Ele estiver do nosso lado. Agora, para que Deus permaneça ao nosso lado, nós precisamos corresponder àquilo que Ele requer de nós. Em primeiro lugar, nós precisamos querer, desejar ardentemente, profundamente. O nosso amor por Deus precisa crescer. Esse amor que muitas vezes nós falamos, quem sabe da boca para fora, que nós temos por Deus, muitas vezes é um amor frágil, é um amor tênue, é um amor por conveniência, é um amor de acordo com as circunstâncias, com o momento, enquanto está tudo bem, ou quando nós estamos na presença das pessoas também que estão adorando a Deus, que estão declarando o seu amor a Deus, nós também assim fazemos. Mas e na hora que nós somos contrariados, que Deus não corresponde à nossa expectativa, que Deus não faz aquilo que nós gostaríamos, que Deus não faz aquilo que nós queríamos que Ele fizesse, ou quem sabe da forma que nós queríamos que Ele fizesse, ou no momento que nós queríamos que Ele fizesse, como é que nós reagimos? Como é que nós ficamos? E quando nos advém alguma prova, alguma situação difícil, alguma luta, enfim, na hora da adversidade, como é que fica o nosso amor? Que tipo de amor é esse que nós temos por Deus, que nós cultivamos, que nós demonstramos por Deus? Examine cada um a si mesmo. Eu muitas vezes reconheço que eu ainda preciso ser muito aperfeiçoado no amor de Deus e em tantas outras coisas, e é por isso que nós perseveramos nesse propósito de buscar sempre sem desanimar. Muitas vezes nós estamos cansados, outras vezes nós estamos tristes, outras vezes nós estamos fatigados, outras vezes nós estamos aborrecidos, mas outras vezes desanimados, mas nós precisamos recorrer a Deus em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Por quê? Porque a nossa força vem dele, é somente nele que nós alcançamos a graça. Então nós precisamos confiar que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, ou seja, para cada dia Deus precisa dispensar uma porção, uma grande porção de misericórdia para conosco, porque nós somos falhos e pecadores. Nós
falhamos invariavelmente, quem sabe continuamente em algumas coisas, repetidamente. Então nós precisamos realmente de buscarmos de Deus a força que nós precisamos, as condições que nós precisamos, até mesmo para ter vontade, orar, para ter mais vontade de orar, pedir a Deus para ter mais vontade de orar, porque a nossa vontade de orar é pouca, de ler a Bíblia, de meditar nas Escrituras, de examinar a palavra de Deus, de congregar, enfim, de fazer tudo aquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que é muito importante nós perseverarmos em oração, a importância de sermos constantes em oração, de termos o nosso tempo, nosso devocional diário, para que a cada dia o Senhor nos fortaleça, para que a cada dia Ele esteja conosco, conforme nós lemos agora no Salmo 16, para que Ele permaneça conosco. Nós precisamos estar sempre, constantemente orando, falando com Deus, buscando de Deus a sua face, a sua presença, amém? A sua companhia conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o verso diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Tudo que está na palavra de Deus, tudo que está na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é necessário para nós. Na Bíblia não tem nenhuma palavra inútil, não tem nenhuma palavra sem importância, não tem nenhuma palavra desnecessária. Tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. É claro que cada mensagem, cada palavra tem a sua aplicação, mas nós precisamos aproveitar e fazer bom uso de tudo que Deus dispensou para nós na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo que está lá é útil, é importante para nós, em algum momento, mais ou menos, mas sempre nós temos que recorrer continuamente, diariamente, à Bíblia, a palavra do nosso Deus, porque ela é que é o alimento para o nosso espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra, a Bíblia Sagrada, procede da boca de Deus. Se nós quisermos ser fortalecidos, precisamos nos alimentar da palavra do nosso Deus. Amém? A característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade, não se desvia da fé e da piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Essa é a característica do homem constante, de acordo com a palavra do nosso Deus. Então, se nós quisermos ser constantes, nós temos que permanecer firmes nos nossos propósitos, fiéis, leais a Deus, praticando a justiça, vivendo uma vida piedosa, mesmo diante das provações e dos sofrimentos. Jesus teve essa dedicação, esse autodomínio para fazer a vontade de Deus, mesmo quando se tornou muito difícil, quando ele teve que ir para a cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos, interpretando ainda o verso de número 12 de Romanos 12, que nós devemos sermos encorajados a ser felizes na hora de mantermos a esperança. Então nós precisamos ser encorajados para ter esperança nos momentos que nós estamos felizes, e ter paciência nos momentos de sofrimentos, e não desistir da oração, nunca parar de orar, nunca deixar de orar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ainda seguir com a mensagem, refletindo ainda mais sobre outros aspectos também importantes, relevantes, e nós vamos agora ler aqui a passagem que está em Romanos, conforme nós já lemos, mas vamos agora fazer mais alguns comentários de Romanos 5, conforme nós lemos. Nós vimos que mesmo a justificação, ela depende da nossa fé, e no verso número 2 que nós lemos, por intermédio, diz assim: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça. Nós já falamos, né? Então nós já falamos que nós precisamos, até mesmo para ter acesso à graça, nós precisamos exercer fé. Vamos então agora para Hebreus no capítulo 10,
os versos de número 35 a 38, para trazer o contexto então dessa passagem. Diz-nos assim, Hebreus, capítulo 10, versos de 35 a 38. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais da perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Olha só. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Então, se nós retrocedermos, significa se nós deixarmos de ser constantes, se nós retrocedermos, se nós pararmos, ou se nós nos desviarmos, Deus não se agradará de nós. Contudo, se retroceder, minha alma, a alma de Deus, não se agradará dele, de nós, de mim, de você. Se nós retrocedermos, se nós nos afastarmos de Deus, se nós nos desviarmos do caminho do Senhor. Vamos voltar aqui novamente ao verso 35. Não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Nós jamais podemos perder a confiança no nosso Deus, amém? Temos que permanecer confiando sempre em Deus, na sua palavra, e na verdade nós temos que conhecer cada vez mais, cada vez melhor ao nosso Deus, para que assim também a nossa fé se desenvolva, a nossa fé nele aumente, a nossa confiança cresça, e nós possamos ter cada vez uma fé mais firme, mais sólida, mais estruturada em Deus, uma fé na palavra em Deus, um espírito firme, reto e na palavra, confiando sempre no Senhor, amém? Em verdade, verso 36, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Para nós alcançarmos plenamente o que Deus prometeu, muitas vezes nós vamos ter que perseverar, e depois de haver cumprido a vontade de Deus, não antes de cumprir a vontade de Deus, aqui está bem claro, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis, ou seja, primeiro, nós precisamos fazer aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus espera de nós. Depois que nós fizermos aquilo que Deus espera de nós, ou seja, sermos aprovados por Deus naquilo que Ele está requerendo de nós, aí nós vamos alcançar plenamente o que Ele prometeu. E até que esse momento chegue, até que a bênção se materialize, até que nós recebamos a vitória das mãos do Senhor, nós temos que perseverar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 38, mas o justo viverá pela fé. Então, a nossa vida como cristãos é pela fé. Tudo nós devemos viver pela fé. Viver pela fé significa viver de acordo com a vontade de Deus, viver crendo em Deus, confiando em Deus, na sua palavra. Se nós cremos em Deus e cremos na palavra de Deus, nós vamos viver de acordo com a palavra dele. As Escrituras Sagradas nos ensinam a maneira certa de viver, ou seja, a maneira que nós devemos viver segundo Deus, não segundo o que eu acho ou penso, o que o fulano, o ciclano, o beltrano diz ou fala ou pensa ou acha. Não, é de acordo com o próprio Deus. Por isso que nós precisamos conhecer bem e entender bem as Sagradas Escrituras, amém? Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, verso 6 nos diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. É indispensável crer que Ele é real. Se nós crermos que Deus é real, que Deus é uma pessoa, que Deus é um ser, que Deus, Ele é um Pai amoroso, que Ele é não só o nosso Senhor, mas como é um Pai que muito nos ama, e que Ele quer participar da nossa vida, que Ele quer se relacionar conosco, que Ele quer nos instruir, nos ensinar, nos corrigir para o nosso próprio bem. Então nós assim estaremos crendo. Se nós assim fizermos, nós estaremos crendo em Deus, na sua palavra, e aí nós estaremos agradando a Deus, amém? E se nós agradarmos a Deus, Ele se agradará de nós. E aí, meu amigo, como se diz, um abraço. Aí não tem como, a bênção vem mesmo. Glorificado seja o Orecante, me cante, ai, ouço de ai, Oreclai, de cante. Louvado seja o nome do Senhor. Veja Jeremias capítulo 17,
nos diz assim, o verso número 7, Jeremias 17, 7, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Mas bendito, ou seja, abençoado, é o homem cuja confiança, o homem em sentido genérico, tanto faz homem quanto mulher, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, em Yahvé, cuja fé está no Senhor, não é no pai, na mãe, não é no esposo, não é no pastor, não é no dinheiro, não é no trabalho, não é nos estudos, não é em nada. Podemos confiar nas pessoas até certo ponto, é claro que nós podemos, totalmente, nós podemos e devemos confiar somente em Deus. É claro que em cada pessoa que nós nos relacionamos, na medida que nós vamos conhecendo a pessoa, tendo experiências, e as pessoas também são tementes a Deus, o próprio Espírito Santo vai testificando o nível de confiança que nós podemos ou que devemos ter em tais pessoas. Agora em Deus não. Em Deus a nossa confiança sempre pode ser e deve ser total e absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí, quando esse homem confia plenamente no Senhor, olha o que acontece no verso 8. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos compreender isso, e se nós formos constantes no obedecer ao Senhor, constantes no agradar ao Senhor, nós seremos ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus, amém? E se por outro lado, nós formos inconstantes, é sinal que nós não estamos aperfeiçoados na fé, e nós não estamos vivendo por fé, conforme nós lemos agora, que nós precisamos viver por fé. O justo viverá da fé. A pessoa que vive por fé, ela é constante em seus propósitos, amém? Porque ela não está se apoiando ou confiando nos outros ou nas circunstâncias, mas sua confiança está no Senhor. Se você viver de acordo com a vontade de Deus, expressa em sua palavra, Ele mesmo te ajudará e te dará as condições necessárias para vencer as dificuldades ou até mesmo as impossibilidades. E isso é o que significa viver por fé. Precisamos considerar que a fé gera convicção ou certeza. A fé gera convicção ou certeza. Somos libertos pela verdade, através do conhecimento de Deus por meio da palavra. Então, na medida que nós conhecemos as verdades reveladas por Deus na sua palavra, nós vamos sendo libertos sobre cada situação, sobre cada aspecto, sobre cada sentimento, pensamento, vontade, desejo, sobre tudo. Em cada situação, nós vamos sendo libertos gradativamente, na medida em que nós vamos sendo santificados, na medida em que nós vamos sendo aperfeiçoados, na medida em que nós vamos sendo transformados, na medida em que nós vamos tendo a convicção de fé de cada verdade contida na palavra do nosso Deus, porque é a verdade que nos liberta. Quando nós compreendemos a verdade em cada aspecto das nossas vidas, aquela verdade produz uma convicção. Nós vamos crer plenamente que a verdade é o que Deus determinou, é o que Deus expressou na sua palavra, e nós vamos nos esforçar, nos dedicar para viver em conformidade com a palavra. Por exemplo, quando nós compreendemos o que significa domínio próprio, quando nós entendemos a importância de ter domínio próprio e que nós precisamos nos dedicar para cultivar esse domínio próprio, isso passa a ser para nós como a necessidade de nós nos alimentarmos do alimento físico para ter uma boa saúde. Se nós queremos tudo que nós queremos
receber de Deus, é claro que é pela fé, mas existe a nossa participação em todas as coisas, ou na grande maioria delas. E então esse conhecimento revelado da palavra de Deus é que vai produzir transformações em nós. A palavra de Deus, ela vem revestida de espírito e de vida, ela vem revestida com o poder de Deus. O Deus se assegura para que a sua palavra se cumpra, ele vela, ele se assegura para que a sua palavra se cumpra. É claro que desde que nós estejamos correspondendo àquilo que é requerido de nós, a nossa parte, por assim dizer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus produz a vida verdadeira em nosso espírito. É essa iluminação que gera a convicção decorrente da fé. Essa iluminação nos dá entendimento, nos dá discernimento, nos dá a verdadeira compreensão das verdades contidas nas Escrituras Sagradas. E nós então vamos tendo uma convicção decorrente da fé que temos, da confiança que temos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando somos convencidos de uma verdade indubitável, a qual não há dúvida mais, passamos a viver convictos de estarmos no caminho certo. Ou seja, nós estamos agora plenamente convencidos, totalmente convictos de que nós estamos vivendo da maneira que agrada a Deus, que Deus requer de nós, no caminho que nós devemos andar. Amém? Isso vai produzir uma constância em nossas atitudes, quando nós assim passamos a viver dessa forma, com a convicção de fé, de que nós estamos fazendo aquilo que Deus requer de nós, que Deus espera de nós, que nós deveríamos fazer. Nós estamos minimamente nos esforçando, nos dedicando, com espírito, alma e corpo, para cumprirmos, para correspondermos com o que Deus requer de nós. Se é para nós aprendermos a falar sempre a verdade, se é para sermos sempre honestos em todas as coisas, se é para nós nunca devolvermos o mal com o mal, sempre devolver o mal com o bem, se é para nós perdoarmos, enfim, o que quer que seja que nós precisemos fazer para corresponder com a expectativa de Deus, com o que Deus requer de nós na sua palavra, nós então vamos nos dedicando, nos esforçando, orando, jejuando, meditando na palavra, buscando a compreensão do que a Bíblia trata sobre aquele assunto. Por exemplo, eu senti necessidade de pesquisar sobre esse tema, de sermos constantes, porque muitas vezes nós não avançamos, nós não conquistamos mais, nós não realizamos mais para Deus, porque nós não somos constantes. Nós às vezes iniciamos bem, ficamos até entusiasmados, empolgados com alguma coisa, com alguma situação, qual que nós temos até um direcionamento de Deus, quem sabe, para fazer, e depois, quando as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos, nós muitas vezes desanimamos e nós deixamos de ser constantes, passamos a ser inconstantes, e aí não vamos receber de nada mesmo de Deus. Deus não vai agir. Então nós precisamos perseverar, conforme nós dizíamos antes, precisamos perseverar nos propósitos que Deus tem para nós, orando, jejuando, consagrando, orando, jejuando, consagrando, orando, jejuando, consagrando, buscando de Deus e buscando também termos essa convicção de fé baseada na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, buscar o que a Bíblia diz sobre esse ou aquele aspecto, esse ou aquele tema, esse ou aquele assunto. Não adianta a gente ficar somente citando os versículos, é preciso meditar, examinar e orar, e pedir que o Espírito Santo traga o entendimento, a iluminação, o discernimento, a revelação da palavra, para que ela se torne viva para nós, e assim ela produzirá efeitos em nós. Amém? Quando nós somos convencidos de algo pelo Espírito Santo, nós passamos a agir em conformidade com tal convicção. O Espírito Santo, entre outras coisas, ele tem o papel de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, na verdade, nós precisamos do próprio Deus para sermos convencidos, e Ele quer que nós sejamos convencidos de acordo com a sua vontade expressa na sua palavra, de acordo com o que Ele é, e Ele é o que Ele é, está retratado na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Amém?
Daí a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Quando cremos em uma verdade indubitável, passamos a viver convictos de estarmos no caminho certo, de estarmos agindo da maneira que agrada a Deus. Isso produz constância em nossas atitudes, quando nós temos plena convicção de que nós estamos fazendo o que é certo aos olhos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, não porque alguém falou, não porque eu acho, não porque eu penso, mas porque está gravado, registrado na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Aí nós podemos ter certeza e vamos ficar constantes nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Sendo plenamente convencidos, não haverá mais dúvida sobre tal verdade na qual se baseia a nossa fé. Não pode haver dúvida. Enquanto tiver dúvida, nós temos que orar e meditar e examinar as Escrituras até que a convicção se forme em nós pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, conforme falamos agora. Assim, somos motivados a agir em obediência e fidelidade àquelas instruções de Deus na sua palavra que tratam do assunto ou tema em questão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja em Romanos no capítulo 4. Romanos no capítulo 4, vamos ler aqui sobre o exemplo de Abraão, capítulo 4, versos 19 a 22. Nos diz assim, Romanos 4, de 19 a 22. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Está se referindo a Abraão. Pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Está se referindo a Deus. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Então nós sabemos que Abraão é considerado o pai da fé, e essa fé que ele teve lhe foi atribuído como justiça, mesmo que ele ainda não ele viveu antes do nosso justificador, que é o Senhor Jesus, mas pela sua atitude de fé, por essa convicção de fé, por esse comportamento, essa postura, essas atitudes que ele teve de fé em Deus, lhe foram atribuídas então como justiça. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, vamos repetir aqui dos versos 20 a seguir. Mesmo considerando tudo isso, a condição física dele de Sara, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, ou seja, não deixou de crer no que Deus lhe prometeu, mesmo que as circunstâncias mostrassem o contrário daquilo que Deus prometeu. Deus falou que ele ia ser pai de uma grande nação, começando é lógico pelo filho. No fim das contas ele teve mais filhos, mas da promessa foi Isaac, e ele não podia ter filhos, mas ele não foi incrédulo, não deixou de crer, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Então nós precisamos aprender a nos fortalecer pela fé. Se nós estamos fracos, precisamos ficar fortes, tendo mais fé, tendo uma confiança mais firme em Deus, tendo uma convicção mais verdadeira em Deus e na sua palavra, amém? Estando absolutamente convicto de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Então nós podemos crer plenamente em Deus. Tudo que Ele prometeu, tudo que está na palavra de Deus, de acordo com os requisitos de Deus, vai se cumprir em nós, desde que nós assim nos comportemos de forma semelhante, nesse sentido que lemos agora, ao que a maneira que Abraão agiu, que viveu, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abraão foi plenamente convencido da promessa, porque Deus provou a ele a sua palavra, que a sua palavra merecia crédito e confiança. É claro que essa fé de Abraão, ela não começou desde o princípio, essa fé e na palavra, essa convicção de não duvidar, de não ser incrédulo à promessa de Deus. Não, ele creu em Deus, mas é lógico que essa fé teve que ser aperfeiçoada, e Deus sabe que esse processo é necessário para mim, para você e para nós. Nós precisamos
que a nossa fé sobre cada situação, cada aspecto, também seja aperfeiçoada, para que essa convicção, esse convencimento, o próprio Deus faça em nós, produza em nós, de uma maneira que nós venhamos a crer sem duvidar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha anotação está caindo aqui. Glória a Deus. Então, já caminhando para o término da mensagem para nós nessa noite, nós compreendemos então que Abraão foi plenamente convencido da promessa, porque Deus provou a ele que sua palavra merecia crédito e confiança. Esse nível de fé que Abraão atingiu foi sendo desenvolvido no tempo e com as experiências que ele teve. Quando entendemos que precisamos de um espírito forte para permanecer crendo em Deus e nas suas promessas, nos dedicamos a fazer o que é necessário para isso, conforme dizíamos agora. Ou seja, iremos manter um espírito forte, bem alimentado por meio da palavra e por orações. Nós alimentamos o nosso espírito, nos fortalecemos em Deus, aumentamos a nossa fé fica mais forte, mais firme, à medida em que nós conhecemos mais a Deus e confiamos mais nele. Amém? Quanto mais conhecimento da palavra, mais somos convencidos das verdades que nos libertam, de cada uma delas e de todas elas, o conjunto delas que é a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Tais convicções são fortalecidas na medida em que as colocamos em prática. É preciso colocar em prática. A fé, ela se desenvolve, ela se materializa quando nós agimos de acordo com a convicção de fé que temos. Esse padrão de comportamento mantido e repetido nos tornará constantes. Então precisamos desse novo padrão, essa nova maneira de viver que nós já aprendemos nesse ou naquele assunto, nesse ou naquele aspecto, sempre manter. Se decidimos, compreendemos que temos que falar sempre a verdade, vamos falar sempre a verdade, mesmo que tenhamos que arcar com algum prejuízo, mesmo que isso venha nos causar algum dissabor, alguma tristeza, enfim, o que for, mas vamos falar sempre a verdade. É um exemplo que nós estamos dando. A confiança alimentada pela constância produz uma fé cada vez mais forte em nós. Então, se nós confiamos mesmo em Deus e nos mantemos constante, mantemos essa confiança constante, faça sol ou faça chuva, estamos confiando em Deus. Tem uma enfermidade, já o médico falou que não tem cura, mas vamos confiar em Deus. Amém? Louvado seja o nome Oreclai de Canté. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Nossa confiança na palavra do Senhor aumentará gradativamente na medida em que nós vamos, conforme falamos, conhecendo a Deus e a sua palavra e vamos praticando em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos aprender a sermos constantes em Deus, desenvolvendo a nossa fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós compreendemos que nós precisamos confiar em Deus dessa forma e passamos a crer e viver de acordo com o que Ele estabeleceu, o que Ele determinou para nós na Sua palavra, então nós vamos sendo convencidos por Ele mesmo, pelo Espírito Santo, e aí a nossa fé vai cada vez mais crescendo e nós vamos então recebendo as promessas de Deus, todas elas, cada uma delas. Nós vamos nos assemelhando àquele homem que crê, que confia em Deus e na Sua palavra, e assim nós vamos sendo abençoados, conforme nós lemos em Jeremias. Nós vamos ler novamente para finalizar então a mensagem. Jeremias 17: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada, parcialmente não, é totalmente depositada em Yahvé, o Senhor, cuja fé está no Senhor. Então esse é o homem que é abençoado por Deus, essa é a mulher que é abençoada por Deus. Amém? Então vamos nos dedicar a cada vez mais ter uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento de intimidade com Deus, o tempo todo, orando, vigiando, nos consagrando, buscando nos fortalecer em Deus, nos alimentar em Deus, de Deus através da Sua palavra e das orações, e assim nós vamos caminhando e conquistando e sendo mais abençoados em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra, essa mensagem
venha produzir efeitos em você, em mim, em todos nós presentes e também naqueles que vão ver a mensagem depois pela internet. Deus abençoa a todos nós por meio dessa mensagem. Nos ajuda, Senhor, a sermos constantes no propósito ou nos propósitos que o Senhor estabeleceu para nós. Aprendemos a viver em constância, em obediência ao Senhor e à sua palavra. Revela-se mais a nós, ó Deus, através do conhecimento revelado da sua palavra, e nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, a sermos constantes, a sermos dedicados a Ioriclai decanteai, a sermos gratos ao Senhor, e assim, meu Deus, é que o Senhor irá cada vez mais nos abençoar. Em nome de Jesus, assim eu peço, em nome do Senhor Jesus eu agradeço, e em nome do Senhor Jesus nós pedimos, Senhor, e agradecemos para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.